Bitcoin hoje, sexta-feira, é um aquecimento para o nosso final de semana que eu te garanto que vai ser tirar o fôlego, tá? Podemos ter umas grandes surpresas neste final de semana e eu vou te mostrar o porquê, tá? Então fica comigo aí, já te dou as boas-vindas. Você tá no canal Investidor Modesto. Aqui você aprende e entende como o mercado funciona de uma forma inteligente, tá? Então já vamos começar. Estamos no gráfico diário e eu vou te mostrar agora uns pontos importantes que a gente tem que prestar atenção e o que que o gráfico de 1 hora e de 4 horas está mostrando pra gente, tá? A gente vai dar um zoom in no mercado para ver o que está acontecendo por dentro. Então, vamos começar, primeiro de tudo, traçando nossos suportes, né? Você sabe que quando você tem queda, primeira coisa que você tem que pensar é suportes para o preço se sustentar para continuar alta. Mas, Douglas, se você está falando que é para o preço se sustentar para continuar alta, você está acreditando em alta com certeza. Eu te garanto que depois dessa pernada de alta, esse fenômeno que a gente está vendo aqui, essa queda que você não pode chamar, tá, de correção, não pode chamar de queda, mudança de tendência geral, de você, a gente estava em alta, agora a gente está em baixa. Não pode falar isso, por quê? Isso aqui foi uma manipulação, entre aspas, das instituições, das corretoras, para fazer uma liquidação de contratos futuros alavancados em massa, tá? Então aqui a gente teve simplesmente uma oportunidade para as exchanges ganharem dinheiro em cima. Eles aproveitaram, então levou o preço para baixo, mas os fundamentos do Bitcoin se mantêm intactos e toda a rede ainda está bullish com o Bitcoin e também com as altcoins. Então a gente vai dar uma analisada essa queda, o que que ela está mostrando para a gente e os pontos que a gente tem que considerar. Então o que acontece? A gente tem uns pontos importantes, né? Temos 1, 2, 3, 4 suportes para o preço. Lembrando, né, que a gente estava numa tendência de alta muito forte nesse momento aqui. E sim, começamos a frear ali esse movimento. E a gente teve agora, né, uma correção em breve ali, causada uma correção forçada do preço. Então, a gente tem que pensar no suporte onde ele pode descer para buscar um suporte para se sustentar para voltar a subir. Então a gente pensa, né, que ele pode sim continuar nessa região aqui, se consolidando para dar um respiro para cima, para a gente voltar para alta. Ou ele pode vir mais abaixo aqui para procurar outra base para subir, é mais ou menos ali nos 44 mil. A gente tem outra ali nos 42, tá? E por último, a gente vai ter lá embaixo nos 37, que já é um ponto que você já tem que ficar preocupado se o preço for para lá, mas eu acredito que não vá, tá? Então, por que que eu acredito que não vá? Porque, primeiro de tudo, deixa eu tirar essas aqui, a gente vai usar uma ferramenta chamada retração de Fibonacci, né? Você vai pegar o fundo aqui de onde a gente teve uma tendência de alta, então depois dessa tendência de alta a gente teve uma correção forçada, né? Então a gente formou um topo ali, então você pega o fundo e o topo dessa tendência aí que teve, a gente vai ter os níveis de Fibonacci, né? E se você não sabe o que significa esses valores, significa simplesmente, tá muito básico isso, que se a gente vir até aqui abaixo, a gente vai ter uma retração de 38% do preço. Se a gente vier mais abaixo, a gente vai ter uma retração de 50% do preço. Se a gente vier mais abaixo, vamos ter uma retração de 62% do preço. Então, qual que é o movimento mais saudável que a gente tem? É simplesmente ele vir logo aqui em cima e porrada para cima, voltaremos à nossa tendência principal de alta. Então, o que que a gente tem que pensar e interpretar dessa forma aqui? Primeiro de tudo, né, a gente vê que o nível 38% de Fibonacci, ele vai de confluência com este topo que a gente formou aqui. Então, a gente tem que considerar ele de toda forma, porque pode ser um suporte muito importante para o preço, tá? Isso significa que nesta consolidação que a gente está tendo, a gente pode ver uma queda vindo buscar os 42, e eu quero que você esteja preparado se isso for acontecer, que vai ser uma ótima oportunidade de compra, tá? Então, mas eu vou te explicar por que que essa seria uma ótima oportunidade de você fazer compras. Porque simplesmente depois de uma consolidação, a gente sabe que depois, na verdade, dessa liquidação que a gente teve, muitas pessoas começaram a ficar com medo. Eu acredito que você também tenha se assustado e achado que realmente a gente agora vamos voltar para os 30 mil. Mas acontece que, quando a gente tem um sinal desse muito forte no mercado, a gente tem muitas pessoas mudando seus pensamentos e encarando isso como baixa. Então as pessoas vão trabalhar em cima disso. Ou seja, as pessoas estão esperando que o preço, depois da consolidação, ele continue baixa, né? Mas acontece que o mercado adora fazer isso, tá? Quando ele busca uma baixa dessa forma e lateraliza, possivelmente depois dessa lateralidade ele possa vir aqui para baixo, buscar ali esse nosso suporte nos 42 mil, tá? E quando ele fizer isso, a gente vai ter um rápido aproveitamento dessa promoção do preço que vai estar abaixo e vamos ver pessoas comprando muito forte o preço nessa região.
levando a gente a formar um novo fundo, né? Esse é o famoso Bull Trap. Por que que é um Bull Trap? Perdão, tá? Isso aqui é um Bear Trap. Bear Trap é uma armadilha dos ursos, né? Os ursos são as pessoas que querem o mercado para baixo, tá? Desculpa aí por confundir, que é muito termo, é tudo parecido e toda hora fica mudando aqui alta, baixa, a gente fica doido. Mas enfim, a gente tem aqui, tá? Uma tendência de baixa aqui, né? Que foi causada por esse candle gigante. E a gente teve aqui uma formação de um fundo, beleza? Porque tivemos uma grande sombra aqui. Já que fizemos este fundo, ele pode vir novamente vir abaixo e formar outro fundo logo depois de ter uma puxada para alta, ou seja, vamos formar um segundo fundo. Então esses dois fundos, a gente tem um fundo que as pessoas começam a esperar baixa e logo depois a gente tem outro fundo, só que esse outro fundo é um fundo de reversão para cima. A gente tem ali o Bear Trap, né? Porque a gente estaria configurando aqui um fundo mais baixo que o anterior, estaríamos formando uma tendência de baixa no gráfico diário. Mas quando as pessoas veem isso, elas realmente começam a se preparar para o pior. Os ursos começam a ficar preparados para vender suas posições ou já estão vendidos para só esperar o mercado cair. E acontece que o mercado faz o contrário, igual fez aqui. A gente achava que ia para alta e foi para baixa. Da mesma forma que a gente teve baixa, ele vai para cima. Então ele engana todo mundo, dá um tapa na cara dos ursos, fala assim: "Você se deu mal, irmão. Agora a gente vai para cima e vamos voltar para nossa tendência principal que é de alta". Então você tem ali uma armadilha. Então eu quero que você fique esperto porque a partir dessa lateralização a gente pode descer para buscar os 42.000, que é um suporte muito interessante. Muitos investidores estão de olho nessa região dos 38% de Fibonacci de retração para voltar a subir, porque assim que ele buscar o preço se sustentar acima dessa região, a gente vai ter, né, uma forte tendência, uma continuidade na nossa tendência de alta que estávamos tendo nessa região aqui. Então, sim, vamos buscar o topo dos 65.000. Então, a gente está vendo uma lateralidade que a gente pode ver muito melhor. Vamos para o gráfico de uma hora para ter uma visão melhor aqui do que está acontecendo. E aqui fica muito claro que a gente realmente está tendo uma lateralidade muito forte do preço. A gente está tendo uma lateralidade absurda, né? Então, estamos há vários dias aí, né? 3 dias aí já lateralizando, ninguém aguenta mais porque as pessoas estão confusas, né? Daí a gente teve queda e agora lateralizando, e agora para onde a gente vai? Então, se a gente, certeza, te garanto, se a gente tiver uma queda depois dessa lateralidade, as pessoas vão ficar assustadíssimas e vão começar a vender. Enquanto elas vendem, vamos ter investidores, analistas experientes como nós aqui, que já vamos entender isso como uma oportunidade de compra. E quando a gente fizer uma compra nesse ponto, todo mundo pensar dessa forma, a gente vai ver o preço fazendo uma sombra muito bizarra nessa região, uma sombra de compra levando o preço para cima novamente, formando aqui, como eu disse para vocês, dois fundos caracterizando um bear trap, uma armadilha dos ursos, tá? Então, quero que você se prepare, se você está comprando, né? Se a gente vê lateralidade, a gente tem dois indícios, ou eles estão acumulando, ou as empresas e instituições estão distribuindo. Então, se você está junto com as instituições acumulando, né, fazendo suas compras, aproveitando que o preço deu essa queda forçada por conta de liquidação dos contratos futuros, você realmente está do lado das instituições, você está do lado certo da jogada, tá? Você está comprando junto com as instituições. Então, qualquer movimento que ele faça mais abaixo é mais oportunidade de compra. Mas, Douglas, eu tô comprando aqui Bitcoin, altcoin e tudo. Cara, eu tô. E se descer mais, fudeu, né? Claro que não, cara. Você tem que ser paciente. A gente sabe que cada queda, por enquanto, já que a gente veio de uma tendência de alta, qualquer queda é oportunidade. Então, essas oportunidades vão durar pouco. Poucas pessoas vão aproveitar. Mas se você comprou aqui, depois que a gente estiver lá no 100.000, você vai dar graças a Deus que você comprou neste ponto aqui. Então, sim, é um bom ponto para fazer compras. E não se desespere que se o preço vir mais abaixo, e só realmente começa a ficar desesperado se o preço vir buscar aqui os 36.000 nesta região aqui, tá? Se ele vir buscar essa região aqui e essa região também aqui, de 0,5, essa área aqui a gente já tem que começar a ficar com, né, uma atenção, o pisca-alerta ligado pra gente realmente pensar numa tendência de baixa. Mas por enquanto eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Tudo indica pra gente que a gente vai subir, a expectativa está lá em cima, então realmente vamos seguir a onda, vamos seguir o que as instituições estão dizendo pra gente, tá? E é a acumulação, compra aos poucos de Bitcoin e de altcoins. A gente está vendo um movimento muito forte de altcoins no mercado, ou seja, as pessoas estão botando fé nas altcoins, o mercado ainda está com toda a força de compra, tá? A gente vê esses candles vermelhos, são as pessoas assustadas, enquanto elas se assustam e vendem, os investidores qualificados compram, tá? Então a gente tem que entender essa lateralidade como uma acumulação, em qualquer momento a gente pode fazer um fundo aqui secundário formando um bear trap para a gente voltar a subir. Eu acredito totalmente nisso. Por conta do que, né? A gente vamos dar uma olhada no RSI. Meu Deus, eu tiro o RSI aqui.
Vamos botar aqui, índice de força relativa. A gente tem o quê, né? De uma hora a gente sabe que o RSI no meio, aqui na região 50, indica que não temos uma tendência definida. E olha só, né? A gente tinha uma hora, fez uma tendência baixista aqui, buscou um fundo exatamente na região 30 do RSI, que indica que ainda não entramos numa região de sobrevenda, né? O mercado não ficou desesperado como teve aqui. Então a gente está fazendo fundos mais altos que os anteriores no RSI. Isso indica que a força compradora está retomando aos poucos. E assim que a gente, né, concretizar esse fundo, essa tendência de alta e começar a entrar na região 50, a gente começa a ficar realmente esperançoso do preço vir mais acima para voltar sua tendência de alta e a gente buscar os valores acima da região 50 que dizem que a nossa força compradora está maior que a vendedora, tá? Então, por enquanto, né, as pessoas realmente estão aproveitando esses pontos, esses fundos formados no RSI para fazer compras e não é à toa que você está vendo recuperações muito fortes no preço logo depois quando ele atinge essas regiões. Então, sim, há pessoas, há instituições acumulando Bitcoin e altcoins nessa região. Então, isso que a gente tem que interpretar. Agora, dando um passinho a mais aqui, vamos para o 4 horas. E no 4 horas a gente enxerga uma coisa, tá? Lateralidade da mesma forma, mas o RSI também está muito interessante, né? Ele realmente entrou na região de sobrecompra e já está subindo aqui. A gente sabe que quanto maior o tempo gráfico, mais confiável, mais interpretável é o RSI, né? Porque quanto menor o tempo gráfico, a gente vê mais ruídos no RSI e a gente pode ver que com esta queda que a gente teve forçada, a gente teve realmente uma quebra do RSI total, saindo da posição de sobrecompra para indo para a área de sobrevenda. Isso indica realmente foi muito radical. Muitas pessoas venderam com força para ter esse movimento aqui. Então isso realmente estraga um pouco os indicadores. A gente tem que esperar, como eu falei para vocês, esperar os próximos dias para ver qual vai ser o andar, né, do mercado, para onde ele vai se definindo, quais os sinais que ele vai dando. E ele já está dando sinais para gente, que é de acumulação e aproveitamento. O preço vem abaixo, não deixa, opa, recua, vamos levantar isso aqui, porque as pessoas estão vendo oportunidade de compra. Então, totalmente a gente pode fazer, tá? Mais um fundo aqui no RSI, dando mais uma oportunidade, a última oportunidade de compra pra gente voltar a subir e voltar à nossa tendência. É isso que eu acredito. É isso que o mercado está falando, enquanto muitas pessoas realmente botam medo pra você, falando que realmente a gente está chegando num período perigoso, mas não estamos. A gente tá em um mês, setembro, mês muito ruim pro Bitcoin. Historicamente falando, temos muita queda, muita pegadinha nesse mês. E cara, não é porque acontece uma queda dessa, causada por uma liquidação de contratos futuros, que você vai achar que a tendência principal de alta aqui, essa coisa linda aqui, acabou. De jeito nenhum, né? A gente tem que aprender a interpretar o mercado e por enquanto indica alta. Agora, quanto mais ele vem aqui abaixo, né, mais perigoso ele fica pra gente interpretar o futuro do nosso Bitcoin. Mas por enquanto, cara, nada indica desespero. A gente tá lateralizando. Quando a gente lateraliza após uma queda, ele indica, né, que as pessoas realmente são ou com medo, enquanto as pessoas estão com medo, outras aproveitam para fazer compra. E a gente tem que entender os fundamentos. A gente falou os fundamentos anteontem, se eu não me engano. E o nosso Bitcoin, a rede do Bitcoin, está forte como nunca. Então, tudo está indo bem. A euforia está indo bem, né? A gente tem que levar a euforia do mercado como um ponto positivo para a gente, porque as pessoas estão indo para as altcoins com expectativa realmente, né, de alta para o Bitcoin, para as altcoins. As pessoas querem ganhar nas altcoins. Então a gente vê que realmente formamos uma sombra aqui. Não, Bitcoin, você não vai, não vou botar o dinheiro em você não. Vamos comprar altcoins, vou encher o rabo de altcoins, não quero nem saber. Então, moral da história, né? Oportunidade de compra. Se o preço vir mais abaixo, eu vou comprar mais. Não tem outra história, tá? Você pode ficar realmente com medo dessa área toda, dessa região que a gente está tendo de baixo, mas você tem que interpretar um macro, né? Você tem que olhar de longe tudo que tá acontecendo e nada mostra pra gente baixa, tá? Cara, aproveita, pensa, monta sua estratégia, não fica desesperado. Você tem que entender, olhar o mercado de longe. A gente saiu de um grande período de lateralidade, a gente chegar num ponto um ponto que a gente realmente mostra uma alta no Bitcoin e uma força muito forte para a gente vir e romper o topo anterior. Então, aproveita, faz suas compras, monta sua estratégia, nunca entra de uma vez só no mercado. Eu te espero, tá? Vamos ver esse final de semana como vai ser, porque a gente tem o quê, né? A gente tem o semanal, e no semanal ele mostra o que pra gente. Beleza, o candle tá vermelho, mas de alguma forma isso aqui é alguma ameaça pro preço? De jeito nenhum, né? A gente sabe. Olha essa tendência de alta aqui, gente. Olha quantos candles verdes a gente tem e o preço mostrou isso pra gente. E agora a gente tá vendo um candle uma semana, né, que foi realmente forçada
isso não é motivo, ainda mais por esse motivo de ser forçado que você vai ficar desesperado. Então, domingo é o fechamento desse semanal. A gente realmente tem que ficar muito esperto com o fechamento semanal para ver o que que o preço, o que que o mercado vai se decidir, porque a gente sabe que o mercado vive de sinais, então domingo perto do fechamento, o mercado pode dar uma empurrada pro preço lá em cima para a gente fechar muito melhor e quem sabe com uma grande sombra de venda aqui no nosso semanal mostrando que realmente o mercado vai subir com força. E você, tá? Não fique desesperado, só aproveite, cara. Bitcoin descendo é promoção. E como as pessoas estão entrando na altcoins, você tem que mostrar, montar sua estratégia. Mas eu entraria, mas nunca entraria ao todo. Porque entraria com 100% do meu dinheiro de uma vez, tá? Compra um pouco, se vai vir mais abaixo, você compra mais um pouco. Se vir mais abaixo, você compra mais um pouco. E aos poucos a gente vai interpretando o que tá acontecendo no mercado. Mas por enquanto, é isso que eu tenho a dizer pra vocês, tá? Então se esse conteúdo aqui foi útil pra você, deixa o seu joinha. Ajuda a gente a crescer aí. E ajuda a gente a espalhar esse conteúdo foda aqui. Que a gente tenta educar vocês pra interpretar o mercado de uma forma inteligente para mais pessoas que realmente precisam e não tem nem ideia do que estão fazendo, tá? Então, se inscreve se você não é inscrito e eu te vejo amanhã na nossa próxima análise. Amanhã temos vídeos sobre altcoins, vamos falar sobre altcoins aqui e temos um grupo no Telegram, tá? Criei. Link na descrição, você entra lá, vamos conversar. Não é grupo de mentoria, não é grupo de análise, nada. Já, Douglas, analisa tal moeda. Não é isso, tá? A gente vai conversar, bater um papo lá sobre altcoins, a gente vai estudar junto ali e crescer nesse mercado junto com muito respeito, tá? Então eu te espero você amanhã nos nossos próximos 2 vídeos, uma análise e uma sobre altcoins, tá? Então um grande abraço, um bom final de semana e eu te vejo amanhã.